A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Hoje a consultoria vai estar apresentando mais um evento TOTOS Responde. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a LGPD, essa lei que ela já entrou em vigor, né? Então a consultoria vai fazer um overview dessa parte conceitual da lei. Depois o Rafael, ele vai estar falando um pouquinho sobre a linha de produto Fluig, tá? Ele vai apresentar para vocês as adequações que foram contempladas, né, no produto. E a gente tem alguns avisos, tá? Os microfones de todos permanecerão fechados, só do apresentador vai estar aberto, mas caso surgir dúvidas durante a apresentação, a gente já tem uma equipe que está ali naquela abinha, tá? De perguntas que vocês podem estar mandando, que a gente vai estar tirando as dúvidas. Como também a gente reservou um tempo no final para falar sobre aquelas dúvidas mais relevantes, tá bom? Então, essa é gravada, como eu falei, a gente vai estar disponibilizando para vocês. Eu vou mostrar o canal onde vai ficar, tá? A gravação. E a minha apresentação eu já deixei aqui na ferramenta para vocês. Tá nessa aba de documentos, que vocês podem fazer o download, tá? E na máquina de vocês e acompanhar, tá bom? Bom evento para todos. E caso o microfone, tela, alguma coisa estiver dando interferência, vocês podem colocar aqui no chat também, tá? Eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Milena Greg. Eu ingressei na companhia em janeiro de 2019. Eu sou formada em administração de empresa e a minha especialização é em recursos humanos. Eu faço parte do time da consultoria de segmentos. Então, como eu falei, vou falar um pouquinho, né, dessa lei que vem mudar algumas práticas, né, na questão de coleta e a questão de armazenamento de dados. Essa lei é uma lei voltada para a pessoa física, tá? Garantindo alguns direitos para os titulares, então cabe às empresas se enquadrarem, né, na questão do que a LGPD impõe. Então, vou começar falando um pouquinho sobre essa evolução da lei, né? Então, o Brasil, ele já possuía, antes da LGPD entrar, algumas leis que garantem essa questão, né, de tratamento de dados pessoais. Então, desde 2010, já vinha uma certa preocupação na questão de tratamento, né, de dados pessoais, e aí, através de uma consulta pública, que foi levado até o Senado, foi elaborado um anteprojeto, tá? E aí, esse anteprojeto, ele acabou sendo publicado em 2012, tá? E aí, em 2013, ele foi concretizado e levado até o Senado. Esse anteprojeto, ele teve o nome como Marco Civil da Internet, tá? Foi uma lei mais específica para a questão de dados dentro da internet, né? Mas era ali onde oficializava, né, algumas questões de tratamento de dados. Ela não traz essa questão de compartilhamento, a questão de armazenamento, tanto à risca como a LGPD traz, tá? Então, se a gente observar também, a gente tem alguns decretos já que fala também sobre esse assunto, que é a questão daquele decreto do cadastro positivo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor também, que ele traz alguns pontos, né, que dá algum direito para os titulares, mas que nem sempre é levado à risca. Por quê? Porque não está tão específico, né? Em contrapartida, durante esses anos, o que aconteceu? Em 2018, a União Europeia acabou saindo na frente, né, dos demais países e acabou criando a sua própria lei, que é aquela lei que a gente conhece, né, conhecida como GDPR. Ela acabou sendo referência no mundo inteiro, né, na questão de proteção de dados de pessoas físicas, e aí nisso os países também começaram a se movimentar. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Em 2018, através de uma MP, também veio essa questão de uma Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou depois virando lei e alterando aquela lei que foi publicada em 2014, que falava sobre o Marco Civil da Internet. Tá bom? Então, oficialmente, em 2018, o Brasil passou a ter uma Lei Geral de Proteção de Dados que entraria em vigor depois de 2 anos. Então, como eu falei, né, muitos países começaram a se movimentar nessa questão depois que a União Europeia saiu na frente. Então, a gente tem já
a União Europeia ali que está fortemente adequada, onde já tem as suas multas aplicadas, já tem isso instituído, né? Funcionando muito bem. A gente também tem aqueles países que estão se adequando, como a gente tem aqueles que estão parcialmente adequados, né? Que já está se movimentando nessas questões. A gente tem ali nós, né? O Brasil, que criou sua agência nacional, criou a sua lei também. Os demais países também, que têm as suas leis específicas na questão de Lei Geral de Proteção de Dados, como também temos aqueles países que não têm nenhuma lei ainda sobre essa questão, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, nessa questão de LGPD, que foi sancionada, ela mencionava lá em 2018, né, no dia 14 de agosto que ela foi ali sancionada, ela falava o quê? Que entraria em vigor em agosto de 2020, tá? Que de fato acabou ocorrendo, né? A gente teve ali projetos de lei que foi solicitando a postergação, como a gente também teve um artigo, que foi o artigo 4, que acabaram incluindo ali na MP 959, pedindo o adiantamento dessa entrada, né? O adiamento, né? Falando que nas atuais circunstâncias que o país está vivendo, né? Não tinha como entrar. Mas o que aconteceu é que o quê? O projeto ele foi levado até o Senado para votação, né? E esse artigo número 4 da MP 959 ele foi retirado. Fazendo o quê? Que uma vez que ele foi retirado daquela MP foi votada, não contemplando esse artigo, passa a valer o que a própria lei 13.709 já mencionava, tá? Que ela entraria em agosto de 2020. E foi isso que aconteceu. A única coisa diferente é que menciona que o quê? Que todas as suas sanções ficaram previstas para agosto de 2021. Então, hoje a gente tem a LGPD, né, já sendo obrigado, né, a gente trazer todas as práticas que ela nos coloca, mas qualquer multa, qualquer sanção é só para agosto de 2021, tá bom? Então, essa lei ela tem um objetivo, né? Como todas as leis que são impostas aí, e essa não é diferente. Então, o objetivo dela é o quê? Regulamentar uma forma de coleta e utilização de dados, tá? De pessoas físicas. Para a gente ter até uma melhor clareza nessa questão do que as empresas acabam coletando e utilizando, tá? Tanto das pessoas que compram, como na questão de funcionário, todo e qualquer dado que a empresa vai passar a coletar tem que ter uma melhor clareza, tá? Como eu falei para vocês, né, eu sou formada em RH e eu trago muito como exemplo o departamento de RH, porque o RH da empresa é o que mais coleta dados pessoais, né? Acredito de qualquer departamento. Então, as empresas acabam solicitando para os funcionários, né, na admissão, uma quantidade de documentos que às vezes nem há tanta necessidade para fazer o cadastro, para que a gente entregue aquelas obrigações acessórias que as empresas, né, precisam declarar e enviar para o governo. A gente também tem exemplos de farmácia, né? Quando a gente vai numa farmácia comprar qualquer medicamento, eles pedem o nosso CPF para cadastro, né? Alguém já se perguntou para que serve? Não, né? Acredito que tem um objetivo, mas isso tem que ficar claro agora. Não que as empresas não podem mais solicitar, pode, só que elas têm que se enquadrar no que a LGPD as impõe, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do que a LGPD ela vem tratar, né? Então, como eu falei, ela é uma lei para as pessoas físicas. Então, se a gente olhar lá na lei, ela traz em seu artigo 5º o que ela vai tratar. Então, ela define que o quê? Que ela vai tratar os dados pessoais, né? Que são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, tá? Então, toda aquela pessoa que a gente consegue identificar de uma forma isolada ou numa forma, num conjunto, né, com demais pessoas. E aí ela menciona que é o quê? A questão da imagem, a questão de localidade, endereço de IP, identificar documentos eletrônicos, e-mail, enfim, redes sociais, a questão do CPF também, estado civil e dados bancários.
A lei traz a questão também da característica de dados pessoais sensíveis. Pelo nome a gente já consegue identificar e entender a importância que tem, né? Toda vez que a gente fala sensível, é um dado sensível. Então, a lei, ela menciona que o quê? Algumas informações que acabam revelando alguma característica da pessoa deve ter cautela em sua coleta, tá? Então, tanto na questão de armazenamento, na questão de compartilhamento, por quê? Um dado sensível, ele pode trazer um constrangimento para o seu titular, tá? Ela também traz algumas questões que seria o que, como a gente pode definir, né, classificar como dado sensível. É a questão da religião, sexo, orientação sexual, posição política, né, filiação sindical, dados relacionados à saúde da pessoa, né, tudo isso perante a LGPD é tratado como dados pessoais sensíveis. A lei também traz a questão de anonimização. Isso daqui é uma técnica, não sei se todos já ouviram falar, mas é uma técnica de processamento, tá? Essa técnica, ela remove ou ela acaba modificando alguma informação que pode identificar a pessoa, né, o indivíduo. Ela já é utilizada por algumas empresas em alguns processos, que essa questão da anonimização, a gente consegue anonimizar e recuperar, tá bom? Só que a lei, ela traz uma particularidade, que ela menciona o quê? Que qualquer dado que for anonimizado, ele não pode ser recuperado. Então, a gente tem que ter cautela naquilo que a gente vai anonimizar, tá? Porque perante a LGPD, a gente vai estar o quê? Se a gente recuperar, eu anonimizei, mas depois eu vou recuperar porque eu vi que eu não precisava. A gente tem que ficar isso bem claro, né? Até ter mais uma questão jurídica envolvida. Por quê? Porque a lei fala que não pode recuperar um dado que foi anonimizado, tá bom? Então, cabe às empresas fazer os seus mapeamentos, né, definir os processos e ter sempre um respaldo jurídico em qualquer processamento que ela for realizar. Então, a lei, ela deixa bem clara a questão de tratamento de dados, né, que ela define que o quê? Qualquer operação que a gente utilizar dados pessoais, a gente precisa se enquadrar no que a LGPD nos coloca, tá? Então, se a gente fizer uma coleta ou uma produção, recepção, classificação, qualquer coisa que tiver ali um dado pessoal, um dado pessoa física, precisa estar adequado às questões que a LGPD nos coloca, tá bom? A lei, ela traz algumas questões, né? Quais são as principais hipóteses que a gente pode sim ter o tratamento, fazer o processamento dos dados de pessoas físicas, tá? Então, a primeira delas é a questão do consentimento do titular. A LGPD deixa bem claro que o quê? Qualquer processamento, qualquer realização que a empresa for realizar e tenha dados de pessoa física, ela precisa ter um consentimento. Esse consentimento, ele tem que ser claro, né? Tem que estar informando o porquê que eu vou utilizar daquilo, e aí tem que ter o consentimento expresso. A lei também traz a questão da execução de contratos, né? São hipóteses que a gente pode ter o dado da pessoa ali, porque hoje a gente não tem como fazer qualquer contrato se não tiver o dado da pessoa, né? Então, a lei garante que a gente pode utilizar, mas também a gente tem que ter adequações junto à LGPD. Ela fala da questão do cumprimento e dever legal. A gente entende que o quê? Essas obrigações que as empresas têm junto com o governo, né? A gente sabe que muitas obrigações acabam tendo que ser enviados dados de pessoas físicas. A lei traz essa principal hipótese, então eu posso trabalhar com esses dados. Lembrando que nada tem que ser em excesso, né? A gente tem que estar sempre o quê? Coletando aquilo que a obrigação nos pede. A questão de defesa de direito, aí é mais a questão jurídica, né? Processos, essas coisas, não tem como um exemplo, um processo trabalhista não ter um dado de pessoa física, né? Então, a lei também te permite, que é uma principal hipótese de processamento, que você pode trabalhar com isso. Falando nas questões principais, né? Tem a proteção à vida, que a gente entende que o quê? É a questão de seguro de vida, a gente também tem seguro saúde, convênio médico. Nessas
particularidades, a gente precisa colocar dados de pessoas físicas, né? Uma empresa contrata, faz um plano de saúde, um seguro de vida, ali tem que ter dados. E além de dados pessoais, também tem que ter dados sensíveis, né? Então, a lei te garante que você pode, sim, para esses determinados tipos de contrato, ter, sim, um contrato de pessoa física, mas lembrando, tem que estar enquadrado no que a LGPD coloca, né? Para não ter excesso, para não ter um compartilhamento inadequado, tem que ter uma base segura para você ter esses dados. Interesse legítimo do controlador, né? Essa questão do interesse legítimo é até uma questão que tem que ser analisada, né, para as empresas. O que eu preciso coletar? É interesse legítimo da empresa? O controlador sempre vai ser a empresa, né? Então, um exemplo que eu trago aqui para a gente ter um pouquinho de clareza é na questão de portaria, né? Porque hoje, para você acessar um prédio, você tem que dar os seus dados, né? Permitir que tirem foto. Isso tudo entra na questão das práticas de LGPD, né? Só que a empresa pode falar, ok, é interesse legítimo meu ter aqueles dados, para que não entre qualquer pessoa no meu prédio, né? Então, se a empresa estiver enquadrada no que a lei coloca, ela pode sim alegar que isso é interesse legítimo dela, mas lembrando, não pode ter excesso, eu preciso saber a forma que eu vou armazenar esses dados para que não haja um compartilhamento inadequado, tá bom? E para finalizar as principais hipóteses, tem a parte da proteção ao crédito, né? Que isso a gente pode falar um pouco mais de instituições financeiras, que é a questão de uma abertura de conta, cartão de crédito. Isso tem que ter os dados pessoais, né? Não tem como a gente fazer abrir uma conta ou pedir um cartão se não tiver os seus dados lá, tá bom? E aí, como eu já falei em diversos pontos, é uma lei voltada para a pessoa física, né? Então, ela traz a questão dos direitos do titular, né? Então, a pessoa física, direito dela, os dados, né? Direito nosso de cada um tem direito ao seu dado. Então, a lei menciona alguns direitos que as empresas têm que ficar atentas. Então, um deles, que eu acho que é o principal ali, a lei menciona que o quê? O titular ele terá livre acesso aos seus dados coletados. Então, caberá à empresa disponibilizar uma base para que os titulares acabam podendo ter acesso àqueles dados que foram coletados, tá? A forma que isso vai acontecer não ficou claro, tá? Perante a lei, falando se é uma base, se é um relatório, se é um telefone que a empresa tem que deixar disponível para os titulares ligarem. Isso não ficou claro da forma que tem que ser feito, mas está claro que o quê? Os titulares têm que ter livre acesso aos seus dados coletados, tá bom? Como também o quê? A questão da correção, uma vez que eu tenho acesso aos meus dados, eu consigo verificar se eu preciso fazer alguma correção. Muitas pessoas casam, acabam não trocando o nome, aí fica um dado atualizado na base. Então, se eu tenho acesso aos meus dados, eu consigo fazer correção. Como também eu consigo eliminar aquilo que eu acho que é desnecessário, que às vezes foi uma coleta excessiva e que eu acho que não é ilícito com a lei. Então, o titular pode sim pedir a eliminação daquele determinado dado. Tem a questão da portabilidade, né, que a gente pode colocar isso tanto para empresas que fazem vendas, né, de produtos e serviços. Às vezes a gente precisa mandar, né, um determinado cadastro. Aí eu falo, não quero mandar, vou pedir a portabilidade. Pode pedir, o titular tem esse direito de tirar os seus dados de uma empresa e colocar em outra. Isso serve para banco também, como também a eliminação dos dados, né? Então, assim, a gente tem dois tipos de eliminação. A gente pode eliminar os dados que são desnecessários, tá? Como também a gente pode pedir a eliminação dos dados que, conforme a LGPD, não é um tratamento legal que a empresa está fazendo, tá? Mesmo que às vezes não tenha o seu consentimento, às vezes a empresa pode estar usando os seus dados, se você tem acesso àquilo, você pode pedir a eliminação. Ainda falando na questão dos direitos, né? A informação sobre compartilhamento. Se as empresas são de órgãos públicos, privados,
Muitas empresas, né, umas empresas menores acabam utilizando o serviço de RH, serviço de contabilidade na questão das notas, né, para apuração dos impostos, serviços externos, né? E o que acontece? Tem que compartilhar os dados, né? Tem que compartilhar folha de funcionário, tem que compartilhar notas fiscais, que são de clientes que compraram, ali pode ter dados de pessoas físicas. Então, todo o compartilhamento que a empresa realizar, ela precisa deixar o titular ciente que ela faz esse tipo de compartilhamento, tá? Através daquele termo de consentimento, talvez, né? Ela pode especificar ali que há um compartilhamento com terceiros para execução de alguma coisa, tá bom? Mas o que a lei deixa claro é que precisa ser informado o titular. Como também a gente vê a questão do quê? Informação sobre o não consentimento. Então, essa opção, ela autoriza o tratamento ou ela dá sequência negativa, tá? Então, eu dei o consentimento, eu posso também revogar isso, falando, não, aquele certo momento eu achei que você poderia cuidar dos meus dados, né? E hoje eu não quero mais. É um direito do titular. E uma questão também é a reclamação. O titular, ele pode fazer uma reclamação do controlador, tá? Da empresa, junto à Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? É um direito dele. Ele tem, vamos dizer, a porta aberta, né, para a Agência Nacional para ir lá e fazer qualquer tipo de reclamação do controlador, se ele achar que infringiu alguma norma da LGPD, tá bom? E tem a oposição, caso ele discorde de algum tratamento que foi feito com o seu consentimento, tá bom? Falamos, então, das principais hipóteses, falamos dos direitos dos titulares, e a lei, ela traz 3 figuras, né? Então, a gente entende para quê? Para tudo isso funcionar dentro do mundo corporativo, para a gente conseguir se adequar às principais hipóteses, para a gente verificar os direitos que os titulares têm, fazer uma implantação adequada, fazer um mapeamento de tudo isso dentro da empresa, a gente precisa de algumas figuras, né? Então, a LGPD, ela traz essas questões, né? A questão do controlador, que é a empresa, né? A empresa que vai controlar os dados dos titulares, né? Aí ela traz a figura do quê? Do operador. Esse operador, ele que vai estar ali responsável por aplicar as decisões sobre o tratamento de dados que o controlador definir. E a gente tem a figura do encarregado, que é o DPO. Esse daí, ele que vai fazer o intermédio entre o controlador e a empresa, né, verificando se a empresa está dentro, né, de todas as adequações que a LGPD contempla, e vai ser o quê? Aquele intermédio com a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, porque a lei, ela traz algumas coisas, que é essa questão da reclamação, se a empresa infringir alguma coisa, tem que comunicar a NPD, tem que comunicar o titular. Então, essa figura do encarregado vai fazer todo esse processo, né? Aí tem gente que pergunta, eu sou obrigado a ter um encarregado? A lei não fala que você é obrigado ou não. A lei coloca essa figura por quê? Porque sabe que é um mapeamento complexo, né? É uma lei complexa. A gente não pode tirar uma pessoa de outro departamento e deixar ela responsável pela LGPD, né? Esse é o nosso entendimento, que a gente não pode fazer isso. Então, a gente entende que dependendo do porte da empresa, sim, vale a pena ter um encarregado para fazer toda essa parte que vai ser necessária dentro das empresas. Eu não vou entrar muito a fundo com vocês, mas como eu falei, o documento está ali disponível, eu acho que vocês podem depois ler com mais cautela para aquelas empresas, né, que ainda vai iniciar os seus processos na questão da LGPD. Aqui eu estou deixando qual é o papel de cada um, tá? Qual a importância, qual a responsabilidade legal sobre cada figurinha, tá bom? Então, a LGPD traz alguns princípios, né, que é o que eu falei para vocês, é a clareza naquilo que está completando, qual a finalidade, né, as empresas vão ter que se atentar, qual a finalidade, né, tem um propósito, é legítimo isso, o que eu vou coletar, está explícito lá para o titular, talvez as empresas tenham que se adequar, até fazer a minimização de dados coletados, né, tem a questão do direito dos titulares, que isso não tem como a gente fugir, a LGPD nos obriga, né, que a gente traga aquelas questões para dentro das empresas,
que é a questão do livre acesso. A gente tem que ter qualidade naquilo que a gente está coletando, para não ter ali dados que são desatualizados, né? Tem que ter transparência naquilo que a gente vai coletar. Então, esses princípios cabe todas as empresas refletirem, né? Sobre o quê? Pegar quais são as minhas principais hipóteses de processamento, quais são os direitos dos titulares, vamos observar, né, se tudo isso já está implantado dentro da empresa. Então, aqui, esses 10 princípios cabe realmente a questão de analisar mesmo dentro de casa, tá bom? E falar um pouquinho da NPD, né? Que junto com a criação da LGPD veio também essa questão da NPD, viram que tinha necessidade, sim, de ter um órgão especializado, né, uma agência regulamentadora, que vai caber o que a ela? Fiscalizar todo esse processo, né, que a LGPD nos coloca. Eles vão, a gente acredita, né, que eles vão formalizar processos, dar diretrizes para as empresas, porque a lei, ela deixa claro algumas coisas, mas nem tanto outras, né? Então, cabe a essa agência fazer o quê? Regulamentar como que a gente vai fazer determinadas ações, né? Então, ela será composta por uma comissão de 23 representantes, tá? Que até o momento, esses representantes, eles não foram divulgados oficialmente. A gente teve um decreto aí, o 10.474, que saiu em 26 de agosto, que trazia uma estrutura, tá? Ela trouxe uma estrutura que estaria sendo, né, que foi ali determinada o que seria necessário para a NPD. E aí depois, logo no dia 5 de novembro, veio essa questão dos nomes que, né, foram nomeados para assumir os cargos. Então, ali a gente teve o cargo de diretor-presidente, eles acabam totalizando 5 nomes, tá? Não sei se todos tiveram acesso, esse é o decreto onde publico 5 nomes, mas eu também tenho um documento que eu vou mostrar para vocês, para caso vocês tenham curiosidade de saber quem são as 5 pessoas que estão à frente, né, da NPD, a gente já tem os nomes, tá bom? Falando um pouquinho sobre incidência, né? Como eu falei, o encarregado vai ter, né, esse canal junto com a Agência Nacional, então caberá o quê? Ao encarregado informar qualquer incidência de segurança que a empresa tiver, tá? Então, se tiver um dado que for afetado, um compartilhamento inadequado, vai ter que avisar a Agência Nacional, tá bom? Então, a lei, ela traz já essas questões, tá? Qual o tipo de incidência que a gente tiver, a gente vai ter que informar. Ela só não deixa claro o quê? As penalidades, tá? Ela traz a questão do quê? Quais são os tipos de multa, tá? Que pode ser desde advertência como multa diária, podendo chegar até 50 milhões de reais, como também ela fala da suspensão das atividades das empresas, tá? Ela só não deixa claro que o quê? Qual o dado que for afetado, qual a forma de compartilhamento que a empresa acabar efetuando vai se enquadrar em qual tipo de multa. Isso não deixa claro, tá? A gente acredita que a NPD vai ter que estruturar isso melhor, né? E definir também qual é a forma que isso vai ser enviado. Se vai ser através de relatório, como que eu vou informar para a NPD que eu tive alguma incidência de segurança, né? Eu vou ligar para eles, eu vou emitir um relatório, eles vão soltar um programa, como hoje a gente já tem diversos para informar isso, a gente ainda não sabe, tá bom? Então, cabe a eles começarem a regulamentar esses processos. De parte conceitual que eu tinha para falar para vocês, é mais isso, tá? Eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se todo mundo conhece esse site, é um site de convergência digital. Ele traz bastante coisa desse mundo de TI, e LGPD também é um foco grande deles, né? Então, no último dia 9, eles acabaram publicando uma questão da LGPD, né? Questão da ANEEL. Eu não sei se todos chegaram a ver aí nas reportagens na TV, né? Por que eu trouxe isso para vocês? Até tem o QR Code aqui que direciona vocês para a página específica da matéria, que depois vocês podem ler na íntegra, né? E eu trouxe por quê?
Porque uma coisa que a lei colocou foi o quê? Ok, ela entra em agosto de 2020, mas as sanções vão ficar lá para agosto de 2021. Tá bom. Só que a gente tem outros órgãos também que podem aplicar multa nas empresas. E é o que aconteceu aqui com a ANEEL, né? Então, aconteceu um vazamento de dados, tá? De 300 mil moradores de Osasco. Nesse vazamento, teve os dados de CPF, e-mail, número da conta, tá? Até o consumo de eletricidade dos titulares, tá? Endereço, telefone, enfim. Teve um vazamento. Então, o que aconteceu? A justiça determinou que a ANEEL entrasse ali com as exigências da LGPD, informasse os 300 mil moradores que foram afetados, tá? Sobre o que aconteceu e por que isso aconteceu. Então, a gente tem algumas coisas que a LGPD só nos contemplam para o próximo ano, mas a gente tem que ficar em alerta, porque a gente também tem já pessoas, a gente tem o PROCON, nós temos a justiça que está aí já olhando para a LGPD, né? Então, eu deixo aqui só para como complemento de leitura mesmo para vocês, tá? Vocês podem entrar e dar uma lida. Sempre tem matérias bem interessantes. Eles soltaram cartilhas também. O governo acabou divulgando uma cartilha de implantação de LGPD. Isso o site acaba divulgando bastante. Então, quem tiver interesse, pode dar uma olhada lá, tá bom? Aí eu deixei aqui para vocês acessarem. Aqui eu vou mostrar para vocês o posicionamento da TOTS, tá? A TOTS, ela vem já estudando toda essa questão da LGPD desde 2018, tá? Fazendo implantação interna, olhando para os seus produtos. A TOTS não é um controlador, exceto para aquelas bases que são de cloud, né? Mas a gente, como empresa de software, a gente sabe que a gente tem que ficar atento algumas obrigações, né? Então, a TOTS traz o seu posicionamento aqui para que a gente tenha um site de política de privacidade, onde sempre a TOTS vem soltando os comunicados sobre a LGPD. Então, estou deixando aqui para vocês também o QR Code, que vocês podem entrar e acompanhar o posicionamento da TOTS em tempo real, tá? E aqui embaixo, vocês estão vendo que a gente tem um assistente de LGPD, né? Esse assistente, a TOTS acabou elaborando conforme até uma obrigação que a LGPD nos traz, que é a questão do acesso de dados, né? Então, isso aqui serve tanto para cliente como para os funcionários, né, da TOTS. É uma ferramenta onde você pode acessar e verificar quais são os seus dados que a TOTS tem referente à pessoa física, tá bom? Depois, se tiverem curiosidade, o endereço está aqui e o QR Code também encaminha vocês para a página da TOTS. E para se adequar à lei, né, a TOTS ela tem um termo de ciência de LGPD. Os clientes eles têm que acessar esse contrato, né, e dar o seu termo de aceite por conta do que a TOTS é empresa de software e acaba prestando serviço para as empresas, né? Então a gente, para se adequar à LGPD, tem um adendo do contrato. Então, aqui a equipe de contrato pediu que a gente trouxesse para vocês, né? Para vocês acessarem. Eu sei que talvez nem todos que estão aqui assistindo a gente são as pessoas que têm acesso ao contrato da TOTS junto com as empresas, tá? Mas eu peço que vocês levem essa informação, que o responsável sobre o contrato da empresa, né? Às vezes tem um departamento específico que cuida de contrato, para acessar a central de relacionamento, tá? E através desse QR Code consegue acessar direto lá, dá um aceite, dá uma lida, né, no conteúdo importante que foi colocado lá e dá um aceite, tá? A gente está tendo, como é uma coisa nova ainda e nem todos entram, a gente está trazendo isso para ajudar nessa questão, tá? A TOTS precisa que os clientes entrem a uma área logada e dão esse aceite lá no termo, tá bom, gente? Aí é mais a questão de ajuda mesmo que eu tô pedindo para vocês. E aqui eu vou mostrar aonde que eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Eu não sei se todos conhecem, né? É a primeira vez que a gente vem fazer agora evento aqui com com a linha de produto Fluig, né? A consultoria, a gente cuida dessa parte interna da TOTS, né? Os nossos clientes são internos, são os TOTWers, mas a gente acompanha todas as novidades que o governo
acaba ali, né? A gente trabalha junto com o governo, a gente participa de GTs junto com o governo, social, REINF, Bloco K, enfim, né? E aí a gente acaba o quê? Trazendo notícias, conteúdos relevantes sobre todas essas informações. Vou mostrar para vocês aqui como vocês fazem para acessar a nossa página. Deixa eu... Então, entrar através do TOTS.com. Todo mundo já conhece essa carinha, né? Quem não conhece, esse é o endereço, TOTS.com. Vocês vão na aba Sou Cliente, Espaço Legislação, tá? Esse espaço, ele é um espaço que a consultoria toma conta. Então, aqui, gente, vai aparecer um pop-up. Esse pop-up até por conta da LGPD, né? Se vocês querem receber todo o conteúdo que a consultoria produz, é só vocês colocarem aqui o seu e-mail, confirmar a política de privacidade, né? E colocar receber conteúdo. Vocês vão estar cadastrados na nossa base e a gente vai enviar as documentações que a gente produz para vocês, tá? Então, nessa página, a gente sempre trata o quê? As coisas que estão no auge, né? Então, agora, por conta da pandemia, né? A gente teve vários impactos, tanto na parte trabalhista e previdenciária, como também tivemos na questão do quê? De tributos federais, né? Teve postergações aí de datas de pagamento, enfim, às vezes não é nem vocês que tratam esse tema, mas a gente sabe que nem todo mundo conhece essa página, tá? Então, divulguem, que a gente traz uns documentos legais. Então, assim, a gente sempre deixa em evidência quais são as obrigações do momento. Então, a gente tem o REINF aí, que foi publicado, o layout, a gente teve o E-Social, que está passando pela simplificação. A gente tem a LGPD, que eu vou entrar aqui para vocês conhecerem um pouquinho da página, tá? Então, nossa página sempre traz a questão do quê? Conceitual, tá? Da lei. Então, tudo que eu falei para vocês aqui, vocês encontram na página também, tá bom? Lembra que eu falei daqui da agência? Ó, aqui tá o nome dos 5, tá? Para quem não viu, tiver curiosidade, acessa a página do Espaço Legislação e vem aqui ver quem são as 5 pessoas que foram nomeadas, tá bom? Aqui mais para baixo, a gente tem... Lembra que eu falei que o governo soltou um guia de boas práticas, uma cartilha? Ele está salvo aqui. Caso alguém tenha interesse em ver, né, essa cartilha que o governo publicou, é só vocês clicarem aqui e fazer o download. Isso ajuda na implantação da LGPD nas empresas. Aqui embaixo a gente tem informação sobre os produtos, tá? Então, as linhas que hoje a gente tem na TOTOS estão aqui, né? Então, vamos para a linha Fluig, para vocês darem uma olhada. Se vocês entrarem aqui e clicar Saiba Mais, vai direcionar vocês para a página do Fluig, onde tem documentações técnicas, tá bom? Agora, porque eu entrei aqui também, que eu quero mostrar para vocês aonde que eu vou disponibilizar o vídeo, se vocês quiserem acessar por aqui. É nessa aba Novidades, Biblioteca. Aqui fica a playlist da consultoria, tá? Então, todos os vídeos que a gente faz, todos os eventos responde, ele fica aqui disponível para vocês assistirem futuramente, tá bom? Então, as demais linhas já estão. Assim que a gente terminar esse, eu já subo para a plataforma para vocês poderem estar assistindo ou compartilhando com aqueles que não puderam assistir, tá? Aqui, no material que eu divulguei para vocês, tem o endereço, tem o QR Code, né, para vocês deixarem já salvo aí e puderem acompanhar depois, tá bom? E aqui, aproveitando, né, falando de divulgação, na próxima semana, a gente vai ter um Momento Legislação 2021. Esse evento a gente faz todo ano, é um evento presencial. Devido ao cenário, esse ano vai ser online, tá? A gente vai estar abordando algumas coisas, né, da questão de legislação trabalhista para 2021. Então, a gente vai falar sobre simplificação do E-Social, reforma tributária, documentos eletrônicos e até as mudanças que vai ter agora na RH, né, durante todo esse tempo aí, a gente teve várias questões de MP, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse cenário para 2021. Caso vocês queiram participar, deixei aqui, tá? O site da TOTOS, que é divulgado todos os eventos que a gente tem, como também o QR Code, que já leva vocês
para o link para vocês se inscreverem, tá? Se puderem compartilhar também interno com a empresa, fico agradecida. O que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Eu vou pedir para vocês só aguardarem alguns minutinhos, que eu vou mudar de apresentador, o microfone vai ficar em silêncio, tá? Mas é só alguns minutos e a gente tá aqui no chat, tá bom? Obrigado, gente. Só um minuto. Olá, estão todos me ouvindo? Sim. Beleza. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael Bittencourt, sou Product Owner da Squad Process e gerencio o módulo de BPM e formulários do TOTS Fluid Plataforma e gerencio aqui com a equipe os apps do Tasks, Flow e Forms do TOTS Fluid no Code. Primeiramente, eu quero agradecer, tá, a presença de todos, pelo interesse em conhecer aí como a nossa solução pode auxiliar com a LGPD nas empresas de vocês. As dúvidas feitas aí no chat já serão respondidas pela nossa equipe. Então aí o Peter, o Rodrigo, a Priscila. E ao final da apresentação, a gente vai abrir também um espaço para responder alguma eventual pergunta ou dúvida que tenha ficado. Nós iremos apresentar com a release 170, que é a lei que é voltada para atender a LGPD como um todo. Antes de começarmos, é importante ter um entendimento dessa relação das empresas com os provedores de tecnologia. A TOTS, ela provê a solução e as empresas têm a responsabilidade, tá, de gerenciar os dados pessoais, os dados sensíveis. Essa é uma orientação muito importante, pois as configurações dependerão de vocês, do próprio cliente. Agora, irei passar uma visão geral aqui do TOTS Fluid Plataforma, e aí na sequência a gente já entra na seção da LGPD. Nesses 7 anos aí do Fluid Plataforma, já contamos com 4.000 empresas ativas. A gente atende a diversos segmentos de empresas de pequeno, médio e grande portes. A gente tem mais de 3 milhões de usuários, mais de 750 milhões de documentos, mais aí de 160 mil em média workflows, são os próprios fluxos abertos por dia pelos clientes aí, pelos usuários. E média umas 50 mil comunidades. E o Fluid Plataforma, né? O que é? Então, ela é uma ferramenta, como a gente pode ver aqui nesse slide, integrável com outras soluções. A gente provê uma versão também mobile para uma melhor experiência dos usuários. É ajustável aí conforme a necessidade. E também, além da versão on-premises, a gente possui um modelo cloud. Aqui, tá, a gente tem um resumo sobre a LGPD e a gente traz aqui o ciclo de vida da informação, tá, composto por algumas fases, algumas etapas. Nós temos a valide, tá, é importante deixar claro para o usuário por que da empresa está capturando tal informação, deixar claro a finalidade da solicitação, tá? Já existia até os termos no TOTS Fluid Plataforma, mas agora se o usuário visualizar e não aceitar o termo, ele não consegue acessar o sistema. Também disponível na versão web e mobile. A gente tem aqui a classificação, onde a gente faz o mapeamento dos dados pessoais dos usuários. A gente, quando eu digo, no caso, é a empresa, né? A gente tem um informe, que é o direito do titular requerer da empresa todas as informações que ela tem dele. Então, o sistema permite extrair as informações e acaba gerando aí uma entrega dos dados, né, através de um relatório para quem solicitou. Temos a questão do anonimize,
que quando falamos em anonimizar, tá? Significa que a informação será eliminada, escondendo para que não seja possível identificar a pessoa, que não ligue da pessoa. Então é importante ressaltar que não tem como voltar mais esse processo uma vez realizado. E vai ter uma máscara no campo que foi feito isso. No campo, no dado, né, na informação. E a gente tem um controle. Nos eventos de auditoria, possui um controle bem detalhado do que aconteceu dentro do sistema, quem acessou, alterações. A gente vai ver todo esse passo a passo agora em diante. Então a gente vai começar aqui falando, né, na prática, do como o TOTS Fluid Plataforma traz essa questão aí dos, dos termos, né, dos aceites, para auxiliar na adequação da LGPD. Então aqui, tá, a gente vai mostrar para vocês um primeiro passo, é a utilização de um documento do Fluig, tá? Nesse nosso exemplo a gente vai apresentar com um artigo e que a gente consegue colocar ali um nome dele, a gente consegue fazer a formatação também do texto, colocar toda a política que a gente quer colocar ali, a gente vai publicar, né? Depois a gente vai selecionar ali a questão da política de uso, para, enfim, né, selecionamos o termo, política de uso, qual que vai ser o idioma, o termo de aceite que a gente confirma. Então, quando a gente seleciona ali todos esses dados, tá? Quando o usuário fizer o primeiro acesso, qualquer usuário, quando a gente configurou agora, ele vai ser solicitado, vai aparecer em tela, tá? Então, o usuário tem que ler e aceitar ou recusar. Então, se ele aceitar, acessa o sistema. Se recusar, volta para a tela de login. Então, como a gente pode ver também, tem uma gestão do documento. A gente cria uma nova versão aqui, tá? Alterando o texto, alguma formatação e tal, para que a gente possa, criando essa nova versão, liberar e vai ser exibido de novo para os usuários essa alteração que teve. Então, é um novo termo, um novo consentimento que ele tem que dar o aval que está concordando. E se ele não aceitar, lógico, né? Não entra no sistema. Até convido vocês a acessarem, né, o nosso Release Notes, porque todas as novidades, tá, que a gente está falando aqui estão descrito lá, tá, o passo a passo. Então, como a gente viu aqui nesse exemplo, a gente consegue fazer tanto na versão web como na versão mobile, no aplicativo. Aqui, a gente fala na etapa, né, na fase de classificação. Então, a gente vai, não vou entrar muito no detalhe porque já foi passado anteriormente, mas que a gente vai tratar aqui os dados pessoais, dados sensíveis e as informações que podem ser anonimizáveis. Então, na parte de classificação, tem que lá acessar lá o painel de controle. Nós temos a seção ali segurança e acesso. Depois vai lá no menu dados pessoais, tá? Daí a gente consegue fazer um mapeamento dos dados. E para isso é preciso ali clicar ali no botão adicionar dado pessoal. Vai aparecer aí uma tela para vocês. E a gente insere ali o atributo do usuário, descrevendo que tipo de dado que é, se é um CPF, se é um RG. Então ele vai colocar qual é o tipo, vai descrever ali, vai selecionar. E seleciona se é um dado sensível, sim ou não, se é possível anonimizar, sim ou não. E adiciona uma classificação e também uma justificativa, né? Que é o porquê do dado é utilizado, por que a empresa, né, o sistema está solicitando tal informação. Então, a gente tem ali alguns motivos, né? Pré-cadastrado já, que é a execução de contrato, obrigação legal, consentimento, enfim, entre outros. E essas informações aí, elas serão usadas na etapa de informar, tá? Importante deixar isso bem claro. Aqui a gente vai ter um exemplo, tá? Mostrando de um formulário utilizado num processo de negócio BPM. Onde que esse sim, de fato, a gente faz um mapeamento dos dados desejáveis, né? A gente seleciona o campo aqui, a gente vai lá e vai editar ele, adiciona um dado pessoal, a gente informa que tipo de dado que é, se é sensível, anonimizável, coloca uma classificação também, depois a gente forma ali uma justificativa e a gente já, por fim, salva essa configuração. Então, dá para fazer com qualquer campo, a gente configura ali, como a gente sempre deixa claro, né?
depende de processo para processo, de política para política da empresa, o que vocês estão gerenciando, o que vocês estão controlando. E aí sim, quem está modelando o processo lá vai definir quais são os campos que merecem ter essa tratativa. E a gente acessa ali o painel de controle, lá no menu dados pessoais. E aí a gente consegue ver, tá, os dados que a gente acabou de fazer aqui, que no caso foi o nome e a data de nascimento. Já estão cadastrados aqui, né, nesse momento aqui. Alguns dados o sistema já traz pré-cadastrados agora que a gente incluiu, está aparecendo aqui também. Essa parte aqui tá parte bem developer, como diz, né, parte bem de high code, que é possível aplicar ainda os recursos da LGPD no ambiente de programação, no Fluid Studio, que é um plugin para o Eclipse, tá? Esse ambiente aí, a pessoa que estiver desenvolvendo, tá? Ele consegue criar um formulário, já mapeia os campos pessoais aí sensíveis através dos atributos. Como a gente consegue ver aqui, nós estamos tratando do campo input text. Então tem algumas propriedades aqui, uns atributos que são data protection, protection order, sensitive, enfim, alguns outros. Esse aqui é um modelo. Falando ainda em classificação, tá? Aqui na questão lá no painel de controle também, né? Em pessoas e menu permissões, a gente consegue dar permissão de acesso aos datasets, tá? Para aumentar a segurança e também para aplicar em APIs e web services. Mas, claro, é importante já deixar claro isso aqui, porque caso não seja realizada nenhuma alteração, tá? Nessas permissões que eu estou mostrando agora, não vai sofrer alteração nenhuma. Então, por padrão, os recursos permanecem com acesso liberado. Agora, não, quero fazer uma configuração para que o dataset aqui na minha tela em específico tenha tais usuários que acessem. Então, eu vou ter que fazer a configuração. Daí, a partir desse momento, a permissão de acesso começa a valer. Caso contrário, continua como já estamos hoje. Na parte de informe e anonimize, quando eu mapeio uma informação, tá, como um dado pessoal, aí, um dado sensível, existe a possibilidade de anonimizar essa informação com a aplicação de uma máscara. A gente pode fazer isso por usuário, por tipo de dado. Então, se for por usuário, eu seleciono qual usuário que eu quero fazer. Se eu clicar ali em anonimizar, como a gente vê aqui na tela, ele é um processo, tá? Que ele é reversível. Uma vez feito, não vai ser mais recuperado. Então, ele fica anonimizado com uma máscara. Então, a pessoa confirma, é feito isso em todo o sistema. Todo mundo que o sistema utiliza esse dado, ele é anonimizado. A gente usou um exemplo aqui do título eleitoral, tá? Como ele estava mesmo, tá? Ali tinha um código, né? Um valor inteiro, um valor numérico, aliás, numérico, como ele estava antes da anonimização, e após anonimizar o dado, como é que ele ficou na nossa ferramenta. Ficou com uma máscara ali. Tem também, tá? Eu quero... o usuário está solicitando, tá? Eu quero minhas informações, tá? Então, quero meus dados. Como é que eu faço isso? Então, tem a possibilidade de exportar os dados pessoais. A gente até consegue extrair a informação onde ela foi utilizada dentro do sistema. Daí a gente gera um arquivo na pasta Meus Documentos. E esse arquivo, como a gente pode ver aqui, ele é um arquivo um arquivo aberto do tipo JSON da empresa lá, repassa para a pessoa, para o usuário que está te solicitando, tudo certo. No apoio ao LGPD, no apoio ao LGPD, né, nessa fase de controles, a gente tem os eventos de auditoria. E a gente tem a possibilidade de extrair vários relatórios, aí, tanto por período, por usuário, por processo, por documentos, dados pessoais, entre outros, tá? Até os dados pessoais é algo novo que a gente acabou implementando nessa versão. Mas esse evento de auditoria, desculpe, é um recurso à parte, tá? Do Fluig Plataforma. E faz parte aí do nosso ecossistema de aplicativos do próprio Fluig. Então, quem tiver interesse nessa solução mesmo, pode procurar o nosso SN aí, o comercial que atende vocês, a conta,
que a gente está prontamente atendendo aí, explicando até o funcionamento, fazendo, demonstrando na prática. Porque ele é bem simples, tá? Não tem muito o que mostrar. Então, eu quero compartilhar com vocês, tá? Os nossos canais digitais, nossos canais de atendimento que a gente tem aqui, onde a gente fornece tanto a questão da TOTOS Store, toda a nossa internet, a informação, a gestão dos processos, nossos portais. A gente tem o Fluig Academy para realização de treinamentos. E a gente tem também o Fluig Developer para acessar toda a nossa documentação na parte técnica, fórum, guia de estilo. E é legal aqui, ó, até vou mostrar para vocês rapidamente. No Fluig Developer, se vocês forem estar acessando aqui o link, se vocês forem aqui no canto atualização Lake 170, tá? Ele vai me direcionar para essa tela, comentando da nossa versão. Vai ter todo aqui os requisitos, o que é preciso, o que foi alterado. E agora, em específico, a gente está falando a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, como é que a gente se adequou para atender a essa demanda da lei? Então, ele vai comentar aqui, a gente tem uns vídeos, tem uns exemplos, como é que funciona. Cada passo que eu estou apresentando para vocês aqui, tá? Temos também detalhado nessa página. Então, recomendo fortemente que vocês acessem e verifiquem, né? Passem para a equipe de vocês. Então, voltando para a nossa apresentação. Aqui estão alguns cursos gratuitos, tá? Que estão disponíveis no Fluig Academy. Eu até recomendo fortemente que vocês acessem. Vale a pena. A gente tem aqui tanto a questão do TOTOS Learning, Google Data, as atualizações, relatórios BERT. E a questão aí de sugestões, tá? Sugestões de próximas soluções. Então aqui eu apresento para vocês a nossa central colaborativa, que é uma ação da própria TOTOS, com todos os produtos, onde o usuário, tá? Ele vai entrar na nossa ferramenta, ele vai selecionar o menu que ele precisa do produto, depois no assunto, e ele vai colocar ali uma sugestão de melhoria para a ferramenta, para o sistema, para o produto ali, ó. Eu gostaria de melhorar tal coisa. Ele escreve ali. Por que você acha? Qual que é o fundamento, né? Qual que é o argumento que você acha que vai trazer de valor aí? Você vai argumentar, vai explicar, tá? Então esse é o canal para sugerir uma melhoria. Então os POs, os Product Owners, de tempos em tempos eles acessam essa solução, essa ferramenta, eles colocam um feedback, um retorno ali, categorizam ela, se está planejada, não planejada, respondida, enfim, e aguarda-se a questão de votação, porque às vezes muitas empresas solicitam algo que é muito específico para o segmento delas, seria muito específico, então a gente tenta atender o produto como um todo, que seja uma melhoria coletiva. Então, vocês coloquem lá uma sugestão de melhoria, quanto mais clientes forem votando naquela demanda, naquela solicitação, né? Então, vai aparecer ali no ranqueamento, a gente vai ver, poxa, vamos considerar que é algo que os clientes realmente estão precisando. Então, a gente encaixa no nosso roadmap, planeja aí para o ano e desenvolve. Quando a gente libera, a gente avisa ali também. Então, pessoal, a LGPD, tá? É algo que tem que ser levado a sério. Essas alterações aí, conforme eu disse, vieram na Release Lake 1.7. Então, eu deixo aqui meus contatos para tirarem alguma dúvida sobre o produto. Fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu. Eu não sei se o pessoal fez alguma pergunta aí pro Peter. O Peter respondeu. Como é que tá aí no chat, Peter? Priscila, Rodrigo? Oi, Rafael, é a Priscila. Tem algumas perguntas aqui, sim. O Gabriel está perguntando como vocês conseguem saber a quantidade de solicitações abertas por dia, por exemplo, considerando ambientes locais. Vocês não conseguem ter essas informações?
sim, a gente consegue ter essas informações, tá? A gente pode estar gerando por relatório, através da ferramenta, a gente consegue acompanhar ali pela central de tarefas, os fluxos foram abertos, dá para customizar isso também, tá? Tem uma aqui que eu acho que é mais, talvez a Milena consegue nos ajudar aqui. Por exemplo, de uma portaria em que tiram minha foto e passam meus dados. A portaria precisa ter um termo de consentimento meu para guardar meus dados? Sim. Do Haroldo. Eu vi aqui, né? Acho que até ele saiu. O que acontece, gente? Até eu falei, né? A gente está falando de uma lei que é voltada à pessoa física. Ok, só que a gente tem que pensar que dentro da empresa, um CNPJ, ela tem a figura da pessoa física também, tá? Então, por isso que eu falei, cabe às empresas o quê? Fazer o seu mapeamento, verificar aonde vai tramitar um dado de que vai estar vinculado à pessoa física, tá? E para portaria, não é nada diferente. A gente está falando do quê? De um dado seu, uma foto, né? A empresa que vai tirar a foto, ela pode se enquadrar naquele legítimo interesse, como eu trouxe até como exemplo. Só que ela precisa, sim, ter um consentimento meu. Olha, eu vou utilizar sua foto, é interesse legítimo meu, por segurança do meu patrimônio, tá? Só que eu, Milena, preciso autorizar isso para a empresa. Se eu não quiser autorizar, ok, mas a empresa também está adequada à legislação, entendeu? Uma coisa que a LGPD traz bastante, que ela frisa, é que o quê? Que a gente titular do nosso dado, a gente precisa estar ciente daquilo que vai estar utilizando o nosso dado. Então, tá, a portaria precisa da minha foto? Para quê? Como que ela vai guardar? Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Então, hoje, com a LGPD, muitas das coisas precisa sim ter consentimento expresso, tá bom? Por isso que a gente fala muito que tem que trabalhar junto com o jurídico, para a questão de entendimento, para a questão do quê? De respaldo legal da lei, tá bom? Ok, tem uma pergunta aqui para o Rafael. Nos processos do Fluig, temos formulários de apoio para o fluxo desenhado. Caso manipule informações sensíveis, é possível anonimizar dados e me adequar à LGPD? Ótima pergunta, tá? Claro, é possível. Então, você tem que identificar, né, no processo, quais são esses dados, quais são essas informações, esses campos aí, realizar ali o processo de categorização, classificação dos dados pessoais e ver se eles são dados sensíveis e, por fim, faz essa classificação entre um e outro e depois a questão da anonimização. Se o usuário solicitar que tem que anonimizar ou dado ou por usuário, dá para fazer também. Tá? A gente fornece, né, soluções para vocês, tá? E para que, como provedor de solução, a gente fornece, aí a empresa tem que chegar a fazer a avaliação de onde que ela está utilizando aquela informação, aqueles dados, e trabalhar em cima disso, né? Tá. E no cadastro do usuário do Fluig, quais recursos estão disponíveis para atender a LGPD? Olha, no cadastro do Fluig, agora de cabeça eu não tenho para te falar, tá? Mas faz o seguinte, me manda no meu e-mail, tá? Que tá aqui em tela, rafael.bittencourt@totos.com.br, que tu entrando em contato comigo ali, a gente pode marcar uma outra call, ou eu te mando algum explicativo que tiver, faço uns exemplos e a gente continua essa conversa. Até para não falar nenhuma bobagem, né? Tem uma pergunta aqui do Flávio. Com relação à LGPD dentro do departamento de RH, tem muitos dados que são obrigatórios. Como pode ser feito o tratamento e a concessão do uso de dados? Olha, eu indico. Você vai falar? Desculpa. Não, pode falar. Que eu acho que isso é um pouco mais a questão de, né, conceitual, mas depois você complementa, tá? Por favor, Okay. Pode complementar, Rafael. A gente às vezes acaba até esquecendo de alguma coisa. Eu indico assim, o Flávio, foi até o que eu, né, mencionei. O RH é um do lugar
da empresa que mais vai ter coleta de dados pessoais, tá? De pessoa física ali. A gente tem que estar, sim, adequado naquilo que a gente tem as nossas obrigações acessórias, né? Que é o e-social, a gente tem DIRF ainda, algumas empresas têm RAIS. Só que a gente precisa se atentar que muitas empresas coletam dados desnecessários, tá? Então, precisa fazer um mapeamento, o funcionário precisa saber o que você está coletando, o porquê que você está coletando, tá? Até a gente pode complementar uma dúvida do Bruno, acho que ele saiu, se ele perguntou se é viável aplicar um consentimento expresso aos colaboradores, né? Quando a gente é admitido na empresa, a gente assina já um contrato, né? Nesse contrato já tem algumas cláusulas. Com a LGPD, o funcionário ele precisa ficar ciente do porquê você vai utilizar os dados dele. Então, é importante, sim, você verificar com o seu jurídico se vale a pena você colocar uma cláusula ali especificando por que você está coletando esses dados. Eu acho que a LGPD, ela traz muitas coisas que as empresas precisam estar, né, adequadas, mas também que precisa o quê? Tá respaldada. Então, a gente tem várias coisas aqui, é bem extenso esse mundo de RH, tá? Porque eu posso falar assim, hoje eu sou funcionária e a lei me garante que depois eu posso pedir eliminação dos meus dados. Ok. Só que a empresa tem que estar com isso muito bem mapeado, porque na hora que eu, Milena, fala assim, eu saí da TOTUS, eu não quero mais meus dados aqui, a TOTUS vai virar para mim e falar assim, opa, peraí, eu tenho, além da LGPD, eu tenho outras leis que falam que eu preciso ter os seus dados. A legislação trabalhista fala que você tem que ter 30 anos de dados de um colaborador. Por quê? Porque eu tenho obrigações ainda para ser enviadas no próximo ano, eu tenho me garantir e me respaldar que um funcionário vai me colocar na justiça, então eu tenho que ter os seus dados. Então, o RH ele é muito extenso, tá? Eu acho que vai ser o departamento que mais vai dar trabalho por conta da LGPD. A gente ainda tem algumas coisas que não estão claras. Uma coisa que eu posso trazer aqui para vocês é a questão da simplificação de social, que tirou alguns eventos de social, colocou na REINF. Então, além de o RH estar recebendo um dado pessoal, agora eu também vou ter o fiscal. Então, a gente tem muitas coisas que têm que ser enquadradas. Só que eu acho que vale sempre um respaldo jurídico, tá? A gente tem empresas hoje que são bem qualificadas, que ajudam nesse processo de mapeamento. A própria TOTUS tem o departamento que é a Consult, né? Eles auxiliam a implantação da LGPD. Então, hoje a gente está muito nessa questão do quê? De entendimento. Então, eu acho que vale a pena, sim, dependendo do porte da empresa, tudo, chamar um jurídico, chamar uma empresa para te ajudar nos meus mapeamentos, para a gente não infringir nenhuma regra, tá bom? Exatamente, aqui para estar em compliance, tem que ser ter olhado setor por setor. Não adianta um setor estar em compliance, o outro não, porque as informações elas vão passando por áreas. Então, olhando todo, tem que ter essa visão, onde é utilizado, por que é utilizado, tem consentimento ou não tem. E as áreas fiscais, contábeis e RH, é onde tudo a questão de dados pessoais acontece, né? Então, tem que ser tem que ter um mapeamento, não tem jeito, né? A gente cita o RH, mas a gente sabe que o departamento de compras, às vezes a gente tem pessoas físicas que compram, ou a gente também tem pessoas que são empresas, CNPJ, mas lá no final tem um CPF, né? Então tem que se adequar, não tem jeito, tem que ver quais são as práticas que vão adotar agora. A gente sabe que a empresa vende, mas é a transportadora que vai fazer o transporte daquela mercadoria. A transportadora vai ter acesso à nota fiscal, né? Na nota fiscal tem dados sensíveis. Desculpa, dados sensíveis não, tem dados pessoais, né? Como vai ser feito isso? Tudo isso é questão de mapeamento, não tem jeito. Nós aqui não conseguimos colocar qual é a regra clara, né? Por isso que cabe cada empresa verificar os seus processos, né? Contratar uma empresa para ajudar, ou então ter um jurídico, né, dentro da empresa, pegar ou contratar um DPO que já esteja dentro desse processo. Hoje a gente já tem bastante profissionais que já estão adequados à lei, né? Então, que vai poder ajudar toda essa questão do mapeamento. O que a gente traz aqui é mais uma questão conceitual, é uma questão do o que o nosso software pode te auxiliar, né, nessas questões. Mas, claro, cabe cada empresa verificar mesmo os seus processos. Tem uma pergunta aqui para o Rafael. Uma plataforma Fluig oferece uma
infinidade de possibilidades de desenvolvimento, existem recursos para desenvolver formulários como aceleradores para indicar que o campo HTML é um dado sensível? O que a gente tem hoje, tá? Não dá para saber se um campo do HTML é um campo dado sensível ou não. Tu vai ter que pegar, se ficar como eu botei no exemplo ali do text input, aí você vai definir como, porque essa é uma pergunta bem developer, né? Definir, não, esse campo text input, ele é um campo dado pessoal, a gente tem que fazer um tratamento nele. Aí vai codificar. Agora, só olhando assim, hoje não tem esse recurso. Tá. Tem que definir as propriedades mesmo do campo. Tem uma aqui ainda referente sobre a portaria, né? No caso da validação do termo em portaria, como seria feito o aceite? É a pergunta do Marco Roberto. Tá. Na ferramenta, tá? A pessoa vai ter, eu demonstrei aqui com um exemplo de um termo de aceite, portaria, enfim, a gente pode fazer tanto por documento, lá na gestão eletrônica de documentos, o ECM, eu estou podendo fazer por um artigo. A gente coloca ele ali, delimita, cada empresa tem seu texto, né? Tem seu. Coloca ali e a pessoa, tá, a partir do momento que colocou, é obrigatório? É um termo de consentimento? Então definiu, o usuário entrou, cara, ele não consegue mais sair do sistema, tá? Antes já até tinha essa questão de termos, mas ele entrava, tudo acontecia. Hoje não. Se ele não aceitar essa tua portaria, o que for, o usuário não entra. Porque ele não achou que não está em conformidade, então não concordo, mas também não entra na ferramenta. Fica um bloqueio ali, né? Aí cada empresa tem sua portaria, sua informação, né, que para restringir e coloca na ferramenta mesmo, na parte da configuração. Pergunta do Denis. Quando anonimizar um dado sensível em um processo, é possível esse dado ser mascarado para alguns usuários e para outros específicos não? Cara, porra, gostei da pergunta, tá? Essa é até uma pergunta recorrente que a gente tem. Quando a gente fala em anonimização, tá? Ela é um processo irreversível, tá? Feito isso, não tem mais como voltar atrás. Então, ela não vale para uma pessoa e para outra, não. Não tem essa questão. Se o teu usuário, tá? Ele fala, eu quero com todos os meus dados. Ou ele fala, não, só o meu dado tal seja anonimizado, é feito isso, tá? No sistema como um todo, nem o administrador mais vai conseguir ver isso. Ah, mas se eu acessar lá no banco de dados, também não vai dar, né? Porque senão tá aí contra as regras, né? Já entraria em compliance. E então, até programador, se eu estiver debugando aqui, dá para ver? Não dá. Se eu for administrador, não, ele pediu para anonimizar. Então ele não quer que tenha os dados, né? Aí vai ter uma máscara ali e fechou, né? A gente não consegue ligar mais aquele dado à pessoa, né? Eu acho que aqui de perguntas encerramos. Tá legal. Então, pessoal, volto a afirmar aqui, tá? Meu contato é esse. Se quiser me perguntar ali, pode mandar e-mail, eu respondo. A gente troca uma ideia, eu explico detalhadamente se for o caso. Estou à disposição mesmo. Helena, com você. O Peter quer completar alguma coisa? Priscila, alguém quer completar? Ou não? Finalizamos por aqui. Pode finalizar aí, tranquilo. Então tá. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos, né, nessa manhã aí. Acredito que foi bem relevante. Até final da semana eu disponibilizo esse vídeo, tá? Compartilho com vocês, para vocês também compartilharem nas redes sociais de vocês, tá? Fiquem atentos aos próximos eventos. A gente sabe que esse vai ser o primeiro de muitos, né? A gente sabe que a LGPD vai trazer bastante mudanças aí. A gente espera todos aqui se encontrarem de novo, tá bom? Gente, obrigado a todos vocês por terem disponibilizado amanhã. Obrigado pela parceria do evento, tá bom? Até mais, gente. O